Olá pessoal, Silas Malafaia ataca mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Silas Malafaia não diz a realidade, o que o blogueiro Oswaldo Eustáquio, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, fez. Oswaldo Eustáquio, ele cumpria a prisão domiciliar, mas descumpriu as restrições impostas pelo tribunal. Sem autorização judicial, o blogueiro saiu de casa, como acusou o monitoramento eletrônico ao que estava submetido. Agora, quem é Oswaldo Eustáquio? Ele é investigado no inquérito que apura o financiamento de organizações de atos antidemocráticos pelo país. Silas diz que não é ato antidemocrático, mas manifestantes foram às ruas com pedido de fechamento do Congresso Nacional e do STF. Isto não é ato antidemocrático? Também queria a volta do AI-5, o ato institucional que endureceu a ditadura militar. É interessante que eles fazem badernas como esta, querem o fechamento do STF e depois pedem habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. A decisão de Alexandre de Moraes afirmou que a prisão preventiva de Eustáquio era necessária, já que o investigado estaria desobedecendo às medidas alternativas. A prisão domiciliar de Oswaldo Eustáquio foi determinada em novembro e depois que o blogueiro saiu de Brasília e de onde mora e foi para São Paulo sem autorização judicial, como tinha sido determinado previamente. Silas Malafaia fala da lei da semeadura em seu vídeo. Será que este blogueiro não está colhendo o que plantou? Será que Moraes e sua família não estaria sendo ameaçado por esses manifestantes, sendo obrigado a andar com escolta? Será que este blogueiro e manifestante são massa de manobra? Nós vamos falar a respeito de liberdade de expressão que Silas Malafaia cita em seu vídeo. A liberdade no Estado brasileiro é assegurada não só na Constituição de 88, mas também em inúmeros tratados internacionais que o Brasil é signatário. Na nossa Constituição Federal de 88, estão previstas em seu artigo 5º, como direito fundamental, diversas liberdades que, se agrupadas, inclui o direito de liberdade de expressão. A Carta Magna, ao contrário de outras ordens constitucionais, acabou não adotando o termo liberdade de expressão como gênero que abarca as demais liberdades. Na realidade, o legislador optou por elencar as espécies de liberdade, servindo o inciso 4 do artigo 5º como cláusula geral para tanto. Portanto, em quaisquer de suas formas, a liberdade de expressão é reconhecida como um direito fundamental, indo ao encontro da autonomia e do livre desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo, havendo extrema correlação com a democracia. Agora, a liberdade de expressão, em seu gênero, se mostra de extrema importância para o indivíduo, a fim de permitir que cada um se expresse os pensamentos e ideias para a sociedade, possibilitando a obtenção de informações, pensamentos e opiniões, sem interferência, assegurando o Estado democrático de direito. A liberdade de expressão não deve ser entendida apenas no sentido individual, mas também como um direito difuso
Como direito individual, a liberdade de expressão consiste no direito de que cada pessoa de se expressar livremente seus pensamentos, ideias, informações. Com direito difuso, trata-se de direito da sociedade de obter informações e receber livre de interferência e obstáculos de pensamentos e ideias de outros. Assim, a liberdade de expressão constitui-se em instrumento e intercâmbio de comunicação entre todos os seres humanos. Conhecer o pensamento do outro é tão importante quanto exprimir o próprio. Nesta seara, tendo em vista a grande importância, não se pode permitir que a liberdade de expressão restrinja por um elemento que possa ser interpretado de maneira diferente por cada pessoa, havendo necessidade, conforme exposto aqui, de se estabelecer elementos objetivos. Tais elementos podem ser encontrados no atual ordenamento jurídico brasileiro. O ponto-chave da liberdade de expressão é: quem diz o que quer tem as suas responsabilidades. Então, Silas Malafaia, vamos ver as barreiras que a lei penal brasileira limita a liberdade de expressão, que ele tanto cita. A lei penal brasileira possui normas balizadoras que, de modo indireto, restringe a liberdade de expressão. Quais sejam os crimes contra a honra, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência. Assim, havendo condutas tipificadas no âmbito penal, a liberdade de expressão acaba por ser restringida por meio legítimo, não podendo ultrapassar suas barreiras, sob pena de o autor incorrer em crime. Tais restrições são reconhecidas como fidedignas, haja vista que protegem os bens jurídicos, promovendo a segurança jurídica e a paz social, que tantos esses baderneiros tinham. Então é correto afirmar que a liberdade poderá ser restringida em casos de crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação, ou crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência racional. Não havendo de se falar de modo generalista em discurso de ódio, conforme já destaquei, no termo tão genérico poderá, como muitas vezes, acabar por acontecer ferindo o núcleo essencial do direito fundamental e, por consequência, ferir a democracia. Portanto, Silas Malafaia, esses atos antidemocráticos vêm acontecendo. Não se pode, Silas, esperar o pior contra as autoridades que, sendo passivo à atitude do ministro Alexandre de Moraes em prol da democracia. É interessante que Silas Malafaia cita em seu vídeo falando em semeadura, usando versículos bíblicos. Depois ele fala de liberdade de expressão, amaldiçoando Alexandre de Moraes, e em seguida ele quer abençoar quem está vendo o vídeo, chegando a ser contraditório e cômico. Mas é sério o que o país está passando. É vexatório a contradição a pretexto de proteger políticos, tudo isso pela a ganância, pelo poder e o interesse. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Agora, fique agora com um vídeo a seguir do ministro Alexandre de Moraes e tire as suas conclusões. Até a próxima.
povo abençoado do Brasil, uma das leis mais fenomenais da Bíblia é a lei da semeadura. Jesus falou em Mateus 7,12: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também, porque disto depende a lei e os profetas. Paulo em Gálatas 6,7 diz: tudo que o homem plantar ele vai colher. Preste atenção a isso. A semeadura que você faz na sua vida é uma escolha sua. Agora, a colheita dessa semeadura é obrigatória. Alexandre de Moraes cometeu as maiores injustiças e aberrações em nome de algo que não está previsto na lei. Tirou redes sociais de brasileiro, botou alguns na cadeia, coisa horrorosa, horrorosa. Um jornalista, o Eustáquio, foi preso 4 vezes. E lá na prisão aconteceu um acidente, está aí o laudo médico, ele está paraplégico. Olha o Eustáquio numa maca, sem movimento, com uma algema, como se fosse um bandido, um assassino. Gente, isso é um absurdo. Dizer que as manifestações livres do povo são antidemocráticas é um absurdo. Agora, Alexandre de Moraes provou em Nova York um pouco do seu próprio veneno. Eu vou dizer uma coisa, Alexandre de Moraes, você tirou por algum tempo a liberdade de gente e cerceou redes sociais, mas esses brasileiros são livres para viajarem para qualquer lugar do mundo, são livres para irem a restaurante, a shopping. Você, Alexandre de Moraes, você perdeu de vez a sua paz e a sua liberdade. Aqui no Brasil tem que andar com o aparato da Polícia Federal para te proteger. Nunca mais na sua vida você vai ser livre. Você está colhendo o que você plantou diante do povo brasileiro, as maiores de todas as aberrações, que é não respeitar a liberdade de expressão e a liberdade de um povo se manifestar. Essa que é a verdade. Que Deus livre o Brasil de gente má como você. Que Deus abençoe você que está me assistindo, sua família. Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu peço para tomar atenção a algumas frases, algumas duras, inclusive que vou ler, de algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam, e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Começo com a primeira, que inclusive Sua Excelência o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, disse que a pessoa já está denunciada no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda frase. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Bargues dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão? Terceira, ataques cibernéticos e meios institucionais de alguns ministros, com ameaças de membros da corte e de seus familiares, abre aspas. Já temos aqui um grupo identificado na Deep Web como um grupo ligado a outros grupos terroristas mundialmente, abre aspas. Já temos em poder armas e munição de grosso calibre. Esconda seus filhos e parentes bem escondidos na Europa, porque aqui você não vai ter onde se esconder. O inferno e a revolta vai cair sobre sua cabeça. Faremos um tribunal em praça pública com direito a fuzilamento de todos os parasitas e vagabundos estatais.
Um outro fato importante, gravado, imagens gravadas pelas câmeras de segurança do condomínio, artefato explosivo jogado na frente da casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, a explosão na frente, na calçada da frente da casa, ameaças seríssimas encaminhadas pelo Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo, o canal GAECO, do GAECO, estava fazendo uma infiltração, uma dark web, em virtude, todos devem se recordar, em virtude daqueles atentados na escola em Osasco, onde 2 pessoas mataram diversas crianças com armas e encontraram no dia 25 de março de 2019, encontraram detalhado plano de um atentado contra um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com horário de viagens, voos, a rotina que o ministro fazia entre Brasília e a localidade de São Paulo, o local em que o ministro ia e detalhadamente já insinuando como deveria ser essa ação que, graças ao Ministério Público de São Paulo, que nos avisou, foi abordada. Ainda outras inúmeras, eu poderia ficar aqui inteiro colocando a tentativa de agressão física com arremesso de objetos a ministro do Supremo Tribunal Federal que saía de uma palestra, a pessoa foi detida. Outro site na Deep Web, que também é gravíssimo, com planta, foi apreendido o croquis da planta do Supremo Tribunal Federal, já é para tentativa de atentado contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nenhum dos agora 72 inquéritos enviados à primeira instância aos órgãos competentes, nenhum trata de liberdade de expressão, nenhum trata de críticas, nenhum trata nem de xingamentos, tratam de ameaças, de atentados, da tentativa de coação aos ministros do Supremo Tribunal Federal.